O susto que começa tudo, como o cérebro reage a um estímulo inesperado. Imagine. Já é tarde da noite. A casa está silenciosa. Você está prestes a dormir. E... de repente ouve batidas na porta. Seu coração dispara, a boca salta da cama. Seus músculos enrijecem. Os olhos arregalam. E você sente como se tivesse levado um choque. Talvez pegue uma chave de fenda menos, ou qualquer coisa que pareça proteção, e corra para o escuro, tentando entender o que está acontecendo nesse momento. Não importa se é o vizinho pedindo feijão, ou um anjo lamentador no melhor estilo Doctor Who. O que interessa é que seu cérebro, ao perceber o perigo, envia uma ordem urgente para liberar uma tempestade de substâncias químicas. Em segundos, seu corpo é invadido por adrenalina, cortisol e outros hormônios de resposta rápida. Seu pensamento acelera. Seus músculos se preparam para lutar ou fugir. Sua respiração muda. Esse tipo de reação extrema e rápida não é só psicológica. Ela é biológica. É o seu sistema nervoso dizendo algo está errado. Ative o modo sobrevivência. O pânico, o impulso, a confusão. Tudo isso é resultado direto da ação química do seu corpo em resposta a um estímulo percebido como ameaça. É aqui que a psicologia encontra a biologia menos, e é esse o ponto de partida para entender tudo o que vem a seguir. Porque, como os psicólogos dizem, todo psicológico é também biológico. 2. Tudo o que sentimos vem do corpo. O que é psicológico também é biológico. Você já teve um pressentimento? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo sem evidência concreta? Ou já se sentiu triste, sem entender por quê? Pois é menos... Apesar de parecer que nossos pensamentos, sentimentos e humores vêm do nada, a verdade é que todos eles têm uma origem concreta. O seu corpo, seu cérebro, junto com o sistema nervoso, está constantemente sendo banhado por um coquetel de substâncias químicas. Emoções como medo, prazer, ansiedade ou amor não surgem do ar. Elas são geradas por interações entre neurônios, sinapses e neurotransmissores. São seus hormônios, sua biologia, moldando sua forma de ver e reagir ao mundo. Por isso, quando dizemos que alguém está emocionalmente abalado, muitas vezes o que está acontecendo é uma tempestade química nos bastidores. Quando estamos ansiosos, é o sistema de alerta biológico que está ativado. Quando estamos apaixonados, dopamina e oxitocina estão em festa no nosso cérebro. A linha entre o psicológico e o físico não é tão clara quanto parece. De fato, os cientistas da mente afirmam com convicção: todo fenômeno psicológico é também biológico. Entender isso muda tudo. Isso significa que compreender como pensamos, sentimos e reagimos exige também olhar para o nosso corpo, nosso cérebro, nossos impulsos elétricos e nossos mensageiros químicos, e para entender tudo isso, precisamos começar pela base de tudo: o neurônio. 3. Neurônios, os mensageiros elétricos do corpo. Imagine bilhões de pequenas criaturas elétricas dentro de você, mandando sinais o tempo todo. Sobre tudo: fome, dor, medo, amor, sede, memória, desejo, sono. Esses seres existem. São os neurônios, as células especializadas do seu sistema nervoso. Os neurônios são os mensageiros do corpo. Eles funcionam como fios elétricos que transportam impulsos, sinais rápidos, que percorrem o cérebro, a medula espinhal e todo o corpo. Cada pensamento seu, cada movimento que você faz, cada memória que você revive, tudo isso acontece porque os neurônios estão trabalhando. Apesar de parecerem minúsculos, e são. Alguns são incrivelmente longos. Menos alguns neurônios percorrem toda a extensão da sua perna. Mas não importa o tamanho, todos eles compartilham 3 partes principais:
soma ou corpo celular, onde ficam o núcleo, o DNA e o centro de controle da célula. Dendritos, ramos curtos e espessos que recebem informações de outros neurônios, eles são os ouvintes. Axônio, um fio longo e fino que transmite sinais para outros neurônios, músculos ou glândulas. Ele é o falante, para que os sinais cheguem mais rápido. Muitos axônios são revestidos por uma camada isolante, chamada bainha de mielina. Essa camada acelera a condução dos impulsos. Quando ela se desgasta, como acontece em doenças como esclerose múltipla, os sinais se perdem e os movimentos se tornam difíceis ou impossíveis. Em resumo, os neurônios são os cabos de fibra óptica do seu corpo, só que orgânicos, vivos e com mais poder de processamento do que qualquer supercomputador. Mas para entender como eles se comunicam entre si, precisamos falar sobre as conexões entre eles. As sinapses. 4. Sinapses. Quando um neurônio conversa com outrose. Os neurônios são os mensageiros do cérebro. As sinapses são os pontos de entrega dessas mensagens. Mas essa entrega não é feita com papel e caneta. Menos é uma explosão microscópica de química e eletricidade. Quando um neurônio recebe um estímulo, seja do ambiente, seja de outro neurônio, ele dispara um impulso elétrico pelo seu axônio. Esse impulso corre até o final do axônio, onde encontra uma pequena lacuna, chamada fenda sináptica. E aí acontece algo mágico. O sinal elétrico vira sinal químico. Nesse momento, o neurônio emissor libera substâncias chamadas neurotransmissores, que saltam essa fenda e se encaixam nos receptores do próximo neurônio, como se fossem chaves em fechaduras. Alguns neurotransmissores excitam o neurônio receptor, fazendo-o disparar também. Outros o inibem, impedindo-o de disparar. E depois que a mensagem é entregue, os neurotransmissores voltam para casa num processo chamado recaptação. Tudo isso acontece em frações de segundo, literalmente milhões de vezes por segundo em seu cérebro agora mesmo. Cada pensamento, emoção ou sensação é o resultado de bilhões de sinapses funcionando em perfeita harmonia ou não. É esse balé bioquímico que permite que você chore vendo um filme, sinta saudade ao ouvir uma música, ou pule de susto com um barulho inesperado. E tudo isso acontece graças a eles. Os mensageiros químicos do cérebro. Os neurotransmissores que vamos explorar no próximo tópico. 5 neurotransmissores. Os químicos que moldam o que sentimos. Imagine os neurotransmissores como pequenas garrafas de mensagem jogadas entre um neurônio e outro, só que ao invés de cartas eles carregam comandos como dispare, relaxe, fique alerta ou sinta prazer. Esses mensageiros químicos são essenciais para absolutamente tudo o que sentimos, pensamos e fazemos. Quando você se apaixona, sente medo, aprende algo novo ou lembra de um cheiro da infância, menos isso tudo está acontecendo porque os neurotransmissores estão atuando em diferentes áreas do seu cérebro. Temos mais de 100 tipos e eles se dividem principalmente em duas funções: excitadores, que aumentam a atividade neuronal, e inibidores, que reduzem essa atividade. Por exemplo, serotonina regula o humor, o sono e o apetite, menos níveis baixos estão ligados à depressão. Dopamina está associada ao prazer, motivação e aprendizado. Menos mais também aos vícios. GABA, ácido gama-aminobutírico, é um calmante natural do cérebro, ajudando a controlar a ansiedade. Acetilcolina participa da memória e da contração muscular. Norepinefrina, ou noradrenalina, age na atenção e estado de alerta. Glutamato, um dos principais excitadores, está ligado à aprendizagem, mas em excesso pode causar danos neurológicos. Depois de agir, esses neurotransmissores não ficam dando sopa
Eles são reabsorvidos ou quebrados, para que o sistema volte ao equilíbrio, um processo chamado recaptação. É importante lembrar, não há sentimento sem química, e cada emoção é na verdade um coquetel único de neurotransmissores, orquestrando como você vive o mundo. 6. Excitação X, inibição. O equilíbrio invisível, que regula o cérebro dentro do seu cérebro. Há uma verdadeira batalha química acontecendo o tempo todo. De um lado, os neurotransmissores excitadores, como o glutamato dizendo vamos lá, dispare esse impulso. Do outro, os inibidores, como o GABA, sussurrando calma, desacelera. Esse equilíbrio delicado é o que mantém sua mente estável, funcional e segura. Se esse sistema pende demais para o lado excitador, seu cérebro pode entrar em colapso. Excesso de estímulo pode causar ansiedade, crises epilépticas e até alucinações. Já se a balança pende para o lado inibidor, você pode se sentir letárgico, apático ou até ter dificuldades motoras e cognitivas. É como uma orquestra sinfônica. Nem tudo pode ser solo de bateria, nem tudo pode ser silêncio. O maestro, no caso, é o sistema nervoso central, que, por meio de sinapses precisas e ajustes químicos, determina o ritmo e a intensidade da sua experiência mental. É por isso que certos remédios atuam justamente nessa balança. Antidepressivos, por exemplo, aumentam a presença de serotonina, um regulador de humor, enquanto medicamentos para epilepsia aumentam o GABA, reduzindo a excitação cerebral. Tudo o que você sente, desde um leve arrepio até uma crise de pânico, passa por esse embate sutil entre ativar e inibir. E entender isso é dar um passo a mais para compreender que nosso eu, nossa consciência menos é fruto dessa dança silenciosa entre química e impulso elétrico.